E salve minha gente, salve, salve, eu já tô aqui em um outro ambiente aí pra vocês darem uma olhadinha, olha que beleza. Tudo bem que o sol tá forte, né? Dá até pra tomar um banho aqui se eu quiser, mas eu não vou tomar banho agora. Mas tamo aqui, o sol tá um pouquinho na minha cara aqui, vocês estão vendo minha cara meio assim, é por causa do sol mesmo. E galera, eu quero voltar a falar sobre a possibilidade do VHS, do videocassete voltar a ser produzido. A gente não tem como falar em VHS sem falar do videocassete, então a gente tá falando das duas coisas ao mesmo tempo, né? Celso, ele fez um vídeo de resposta a um vídeo meu que eu tava comentando na matéria do Estadão e tal, e eu meio que falei um pouco sobre isso também. E aí eu fiz um outro vídeo de resposta, ele fez uma outra resposta, e eu tô fazendo a resposta da resposta da resposta, também já me perdi toda aí, já nem sei mais a quantas tá isso. Mas eu tava pensando, será que eu faço um outro vídeo, será que tem algo a contribuir a mais com essa discussão? O Celso passou a bola também pro Mourão, e aí Mourão pode fazer um vídeo, é legal que a gente vê vários pontos de vista, de repente eu podia esperar e tal, mas eu falei, não, vou fazer, porque a discussão tá boa e eu posso trazer outros pontos aqui. Pra vocês terem ideia, até a lenda do YouTube, do colecionismo de VHS, comentou no canal de Celso lá, o grande Marlon, bicho, Marlon, que eu acho que todo mundo tem um enorme carinho por ele, inclusive eu tenho um enorme carinho por Marlon, acho que Marlon foi muito responsável por eu voltar a me apaixonar pelo VHS e também para eu um dia resolver fazer um canal também, né, ver que era possível fazer isso. E aí Marlon até comentou lá, ele tá no meu time aí, ele acha que o VHS não vai voltar. Ele deixou o comentário lá no canal do Celso e tá aí, vocês estão vendo aí. Mas, bom, eu quero trazer alguns pontos aqui. Em primeiro lugar é que eu tinha falado no vinil, porque no outro vídeo o Celso tinha falado do vinil também, feito um comparativo, aí eu respondi falando também sobre o vinil e aí ele respondeu de novo falando sobre o vinil. Para encerrar esse assunto de vinil, porque eu acho que assim, o vinil a gente pode comparar até certo ponto, mas até certo outro ponto aí já não dá mais para comparar, né, galera? Então, Celso falou, por exemplo, que eu tava errado quando eu disse que o vinil voltou, e realmente, às vezes a gente não se expressa da melhor maneira, mas eu acho que a questão da discussão do vinil voltar, ele tá muito mais na semântica ali, do que quer dizer a palavra voltar, né? Porque ele tá certo, eu concordo com ele, não é que o vinil morreu e aí depois voltou, concordo. Mas quando a gente fala voltar, é que o vinil, ele voltou a um novo auge, digamos assim. Não o mesmo auge de antigamente, mas ele voltou a um novo auge, sabe? Quando a gente fala voltar, quer dizer que o vinil, ele foi amplamente produzido por todas as bandas, porque era o que tinha para produzir na época, para lançar um trabalho. E depois ele meio que parou ali, só era de uso muito nichado, muito pequeno, e depois grandes bandas voltaram a ter interesse e voltaram a lançar, ou começaram, porque grandes bandas às vezes nem existiam naquela época também, começaram ou voltaram a lançar seu trabalho em vinil. Então, porra, você vê bandas hoje lançando seus álbuns, seus trabalhos em vinil, artistas grandes, entendeu? Coisa que não aconteceu durante muito tempo depois do auge dele. Então quando a gente fala voltou, é meio nesse sentido também, né? Não que ele exatamente tenha desaparecido para sempre e aí voltou a ser produzido. E isso eu acho que acaba tendo a ver com a discussão de VHS nesse ponto, porque realmente o vinil nunca morreu e por isso ele continuou até hoje. Então acho que esse comparativo com o VHS já muda a partir daí, porque o VHS sim morreu, digamos assim, né? Ele morreu no sentido mercadológico, tá? Ele parou de ser produzido, os videocassetes pararam de ser produzidos, saiu matéria na época, fábrica tal anuncia fechamento de produção de videocassete, esse é o último ano de produção de videocassete, se a gente acha notícias assim. Então foi muito mais fácil para o vinil voltar, entre aspas, questão de palavra, do que o VHS seria fácil no caso de acontecer de fato voltar, né? Então é um comparativo que já morre muito cedo nessa comparação. Acho que a gente tem que jogar a discussão um pouco mais pro VHS e esquecer um pouco a questão do vinil. Porque se a gente parar pra pensar, até fita cassete nunca morreu completamente, galera. Nos Estados Unidos sempre rolou ali, claro, nos circuitos mais independentes, fita cassete também nunca morreu. E aqui no Brasil também não, porque aqui no Brasil tem muita banda de rock, muita banda de punk, tem muita banda que continua lançando seus trabalhos em cassete. Pra vocês terem ideia, eu tenho uma banda, é um projeto meu que se chama Gigito. Vocês podem procurar aí, tá no Spotify, Deezer, enfim. Mas a gente lançou um EP nosso primeiro EP em cassete. Eu tenho uma fita cassete, eu só não posso mostrar pra vocês aqui, porque eu não tô em casa, a minha fita cassete tá lá em Salvador. Eu tô aqui curtindo o final do que eu chamaria assim das minhas férias. Então, pra vocês terem ideia, nem o cassete em si morreu, né? Enfim. Mas o VHS parou de ser produzido, o VHS morreu, as fábricas pararam, elas falaram, ó, vamos parar hoje de produzir videocassete. Esse aqui, digamos assim, é o último videocassete, pá, acabou.
Então acredito que já a partir daí já fica mais difícil a gente comparar em termos de volta com vinil, com fita cassete, seja lá o que for. Pra mim, já colocando um ponto final nessa questão do vinil, vamos falar do videocassete, do VHS, como eu disse, as duas coisas andam juntas. E como é que seria isso, né? Eu fiquei pensando, bom, será mesmo? O Celso trouxe alguns pontos nesse último vídeo dele, eu fiquei pensando, eu também não posso apostar tanto que não vai voltar, apesar de eu querer, né? E se a gente tentar trazer a questão um pouco mais para os fatos, para coisa racional do que passional de pensar, é o que eu queria, então vou apostar que vai voltar e tal, né? E aí eu fiquei pensando em alguns pontos, né? Primeiro ponto é que o VHS, bicho, eles, para começar, a mídia física de filmes só fez sucesso mesmo por causa das locadoras. Sem locadoras eu acho que não faria tanto sucesso assim. Se o VHS ele fosse depender das pessoas comprarem o filme para assistir, eu acho que o VHS já teria morrido muito antes do que ele morreu, assim, digamos, a decadência, né? Ele ter parado ali de ser produzido. Então, graças às locadoras, o VHS pôde ter sucesso, o VHS pôde continuar e ser amplamente utilizado e fazer história, né? O VHS fez história, a gente sabe muito bem disso, foi revolucionário. Então acho que a mídia física de filmes depende muito de um sistema como locadoras. Como foi o DVD? O DVD pegou como diz, o VHS andou para o DVD correr, né? E o DVD também, ele só se manteve no auge graças às locadoras. Aí veio o Blu-ray. O Blu-ray já competiu diretamente com a internet, entendeu? E aí o que é que aconteceu com o Blu-ray, né? O Blu-ray hoje ele está relegado, digamos, eu não quero usar essa palavra, ele está sendo utilizado por colecionadores, a verdade é essa, galera. Eu não vejo pessoas que não colecionam comprando um Blu-ray, por exemplo. Ou se tem é muito pouco, porque eu acho que as locadoras têm um papel definidor aí no sucesso da mídia física de vídeo, tá? Na mídia física de vídeo. Por essa coisa, porque já vem outra comparativo entre vinil e enfim, que já pra mim já não vale também, porque, galera, quem compra áudio, ouve esse áudio às vezes a vida inteira, caramba. Eu tenho álbuns de bandas que eu conheci quando eu tinha 16 anos, até hoje eu ouço, pra vocês terem ideia. Até hoje eu ouço, mas tem muito filme que eu assisti uma vez pra mais nunca na minha vida, por mais que eu tenha adorado. Ou assisti uma vez, só assisti de novo 2 anos depois, entendeu? Então é um uso muito diferente o de áudio e o de vídeo, assim, para as pessoas, né? Então é uma coisa que a gente já tem que evitar comparar demais, se prender muito. A gente não pode se prender muito nessa discussão no vinil, tá? Então o que eu penso é o seguinte, se o VHS chegar a voltar a ser produzido, o videocassete, isso vai ser para colecionadores, como é com Blu-ray hoje em dia, assim, é um mercado já nichado para colecionadores. A gente sabe que aqui no Brasil é um negócio que mídia física para filme é um negócio que já está em crise há um tempo, que já praticamente nem existe mais. Existe sim algumas coisas que produzem aqui ainda em DVD, mas a gente já viu aí. Eu não quero entrar muito nessa coisa de Blu-ray e tal, porque eu não estou muito ligado nesse colecionismo, mas é o que eu observo aí. Já saiu notícia de que empresas já iam parar de produzir aqui. Isso vai acontecer também, já diminuiu muito lá fora, sabe? Estados Unidos já diminuiu pra caramba, velho, já diminuiu muito também. A gente pode falar de jogos, é a mesma coisa, hoje tudo é jogo digital já não existe mais jogo físico. Então, antes da gente falar do VHS, a gente tem que pensar na ideia da mídia física, galera, porque a mídia física, ela tá em crise, ela tá em declínio. A mídia física de filmes, principalmente, eu tô falando de mídia física de filmes, principalmente. Então, em um momento de crise como esse, de que já está se abandonando e já se fala cada vez mais em somente e exclusivamente na existência de mídia digital, como a gente pode pensar que logo o VHS voltaria a ser produzido, né? Agora, eu estou pensando isso com o uso de massa, né? Citei locadora, citei a ideia do declínio da mídia física, mas de repente pode sim voltar a ser produzido para um nicho de colecionadores, eu concordo, talvez seja possível. Agora entra aí a questão sobre questão de preço de fabricação, que o Celso citou no vídeo dele, questão de preço de fabricação. Eu não sei, eu não faço ideia quanto custa, ou quanto custava na época e quanto custaria hoje para produzir um videocassete. Celso disse que é barato, mas eu não faço ideia. Eu gostaria de saber como ele sabe que é barato assim também. Eu não estou aqui fazendo um pouco do argumento dele não, tá? Mas eu gostaria de saber, de repente ele pesquisou, eu tô falando nesse sentido, de repente ele tem fontes para isso e eu não sei. Eu não entro nessa discussão porque eu não sei quanto custaria hoje em dia para produzir um videocassete e não faço ideia de quanto custava na época. Na minha opinião, não seria barato, tá? Não seria barato. Ainda mais que hoje isso significaria no resgate da tecnologia, para produzir novamente, na fabricação de peças novamente, porque, mais uma vez, o vinil é muito mais simples de ser produzido e nunca parou realmente, o vinil nunca parou realmente, então sempre teve produção das peças, entendeu? Da agulha e de sei lá mais o que. Mas o VHS parou de ser produzido, galera.
Muitas peças não existem mais e tem que voltar a tecnologia ali para saber produzir. Só que imaginando esse cenário de um VHS e o videocassete voltando para um nicho de colecionadores e não de uma forma popular, eu imagino que se voltasse seria muito diferente, pessoal, muito diferente. Mais uma vez, seria uma mídia em uma espécie de referência ao VHS, mas o sistema de leitura, a qualidade, a resolução e tudo já seria completamente diferente, sabe? Não seria mais aquele tamborzinho girando para ler as fitas, nem nada do tipo. A gente precisa lembrar que chegou a ser produzido um tipo de fita que é o DVHS, que inicialmente era chamado de Data VHS, depois ficou chamado de VHS Digital VHS, né? E que tinha uma qualidade fantástica, pessoal. Eu preciso trazer um vídeo sobre isso ainda, eu vou trazer nesse próximo ano que vem aí. Mas, galera, o DVHS ele tinha uma qualidade superior ao DVD, pra vocês terem ideia, com capacidade de até 50 GB de armazenamento, resolução 1920 por 1080. Então, realmente, uma qualidade muito superior ao DVD e que não deu certo, porque o DVD já estava aí batendo na porta ali das novidades no mercado e esse DVHS não conseguiu, como é que eu digo, se impor mercadologicamente em cima do DVD, porque o DVD já era, apesar de ter uma qualidade menor, ele já era um formato completamente novo, era um disco, era o futuro, era o disco digital. O DVHS ainda era uma coisa de fita magnética, entendeu? Apesar de ser digital também. Então, o apelo comercial era menor, porque todo mundo já conhecia aquilo. Era igual, você olhava assim, era igual uma fita. Ah, isso aqui é uma fita, é igual uma fita. Eu quero o DVD, que é um CD, um negócio novo. Caramba, eu vou assistir filme de um CD agora, sabe? De um disco. Vou colocar esse disco, pô, isso que sim é digital, sabe? Isso sim é digital. Então o DVD ganhou essa guerra. Mas a gente tinha um DVHS com, caramba, qualidade sensacional, qualidade ótima, qualidade digital, perfeito. Então acho que se volta mais ou menos nesse sentido aí, de um DVHS, quem sabe, né? Com a leitura, agora seria uma leitura completamente diferente. Outra coisa, mais uma vez, uma coisa que seria uma espécie de referência ao VHS. E aí com essa discussão eu lembrei também que na Coreia do Sul, os VHS, eles tiveram uma vida mais prolongada. Até 2011, galera, na Coreia do Sul ainda era lançados filmes em VHS. Então você vai ver Avatar 1 lançado em VHS na Coreia do Sul. Você vai ver A Origem lançado em VHS na Coreia do Sul e outros filmes aí, enfim. Você vai ver lançados oficialmente na Coreia do Sul em VHS. Eu acho isso incrível. Eu já citei isso mais ou menos em algum vídeo do canal. Eu nem lembro que vídeo foi, mas eu já falei sobre isso também. Mas eu acho que merece um vídeo melhor. Eu vou trazer um vídeo melhor falando sobre isso bem mais detalhadamente, como foi isso na Coreia do Sul. Mas aí eu acho que entra uma questão muito particular, que eu precisaria pesquisar mais para falar sobre isso, mas de repente, né, galera, isso seja um exemplo de que o VHS possa ainda voltar a ser lançado. Realmente, eu acho que é uma coisa que está em aberto. Eu só quis trazer alguns pontos aí que eu acho, assim, interessantes para a discussão, que eu não falei no outro vídeo, e contrapus algumas questões que Celso falou também sobre produção. Eu não faço ideia de quanto seria o preço de um videocassete hoje em dia e de quanto custaria para produzir, mas eu acho que seria caro, primeiro porque indústria, ela pensa nessa relação de interesse de mercado e de custo de produção e de quanto vai produzir, enfim, tem todas essas leis do mercado aí, e que eu acho que seria muito caro porque seria para um nicho. Eu acho que pensar agora em mídia física voltar a ser popular, aí eu nem falo de VHS, estou falando de DVD, de Blu-ray, seja lá o que for, acho muito difícil, porque a gente está entrando na ideia das mídias digitais cada vez mais profundamente. O streaming, ele tá cavando, ele já cavou de vez a cova da mídia física, sabe? E eu acho que tá cada vez mais cavando mais fundo e enterrando cada vez mais, assim. O Blu-ray, ele já veio surgir concorrendo com a internet, então a gente já tava ali baixando nossos torrents da vida, logo depois veio o streaming, e aí você vê o que é que aconteceu com o Blu-ray. Eu nunca na minha vida peguei um disco de Blu-ray, botei no leitor pra assistir um filme em Blu-ray. Eu nunca assisti um filme em Blu-ray na minha vida. Eu parei no DVD, e do DVD eu fui pro torrent da vida, baixei mesmo, não tenho por que esconder isso, eu baixei filme pra caramba na minha vida. Eu tinha HD eu tenho até hoje um HD com uma porrada de filme que eu já baixei na minha vida. E depois streaming, hoje eu nem baixo mais filme hoje em dia, né? Streaming hoje. O streaming acabou até com a maior força da internet na época, que era a ideia de baixar as coisas no torrent, né? Pra vocês terem ideia. Até isso já tá ultrapassado, né? Digamos assim, né? Apesar de que tem pessoas que fazem, entendeu?
Tem pessoas que fazem, nada morre por completo. O VHS, se a gente for pensar nos nossos corações, nos nichos de colecionador, ele também nunca morreu. É por isso que eu falo aqui, o VHS vive. Eu sempre estou colocando isso nos finais dos vídeos. O VHS vive, porque para mim esse é o mote aí que eu trago para minha vida, trago para o canal. O VHS vive. De certa forma, o VHS nunca morreu. Mas a gente tá falando isso como paixão, né? Paixão de quem é apaixonado por essa mídia. Porque o VHS morreu sim, morreu sim. E para retomar é mais difícil, entendeu? É diferente realmente, Celso, do vinil, até do cassete, que não morreu e continuou. É por isso que tá aí até hoje. Mas enfim, esse é só alguns pontos de vista que eu trouxe aí. Falei um pouquinho sobre essa comparação com o vinil, sobre o vinil não ter morrido e por isso, na verdade, ele continua até hoje sendo produzido, diferente do VHS que morreu de fato, as fábricas pararam de produzir. Falei sobre a importância de um sistema de locadora que foi importantíssimo para o sucesso do VHS e que hoje a gente já não tem mais. Falei sobre a questão do VHS voltar a ser produzido para nicho de colecionadores, assim como o Blu-ray é mais consumido por colecionadores hoje em dia. Sobre mídia física, mídia digital, enfim, trouxe alguns tópicos que eu acho interessantes aí para discussão, para a gente analisar se existe lógica pensar que o videocassete e o VHS possa voltar a ser produzido. Mais uma vez, talvez volte mesmo, tá, sabe? Talvez volte a ser produzido para nicho de colecionador. E de uma forma muito exclusiva, assim, e que eu acho que nem chegaria no Brasil, para ser sincero. Eu acho que seria produzido algumas edições, assim, lá para os Estados Unidos, quem sabe Europa, quem sabe Japão, sabe, sei lá. Mas eu acho que para aqui nem chegaria, a gente teria que comprar isso importado em dólar e já sabe, né? Aí ficaria caro mesmo, aí não tem nem discussão, né? Mas enfim, galera, essas foram algumas questões. Eu me despeço aqui com esse cenário. Tá um sol danado aqui, bicho. Mais tarde eu acho que eu vou tomar um banho. Não aqui, mas tem outro lugar ali que é melhor ainda pra tomar um banho. E é isso aí, galera. Vou curtindo aqui meu final de ano. Eu falei que não ia lançar vídeo. Ontem eu lancei o último vídeo do ano sexta, mas esse tá sendo o último vídeo do ano aqui no sabadão. Antes da comemoração do Réveillon, que é do domingo pra segunda, né? Então, mais uma vez, feliz ano novo pra vocês. A gente se vê logo logo. Logo aí, ó, 2024 tá batendo na porta e o canal não vai parar. Eu só queria agora passar essa discussão aqui. Eu vou fazer o modelo de Celso. Ele passou a bola para Mourão. Eu vou passar para o canal Acervo das Coisas, que tá sempre presente aqui no canal. Também produz conteúdo voltado ao VHS, galera. Recomendo que você conheça o canal Acervo das Coisas. Então dá uma olhadinha aí no canal Acervo das Coisas e eu vou passar a bola para dar discussão para ele também. Eu quero ver o que é que ele acha, eu acho que é Cristiano, né, o nome dele, do Acervo das Coisas. Se não for Cristiano, foi mal aí, mas eu acho que é Cristiano. Mas enfim, canal Acervo das Coisas, eu vou deixar até marcado aqui, tá? Vou deixar marcado aqui no título desse canal pra você conhecer. E quem sabe ele faz um vídeo dando a opinião dele. Vamos ver como essa opinião, essa discussão se espalha na comunidade aí de colecionismo do VHS. Então, Acervo das Coisas, você está intimado a participar dessa discussão aí, hein? Bom, galera, é isso aí. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Falou!